Para nós amantes de futebol, o Brasileirão 2022 promete grandes emoções, com grandes craques e super times sendo formados nessa janela de transferência. Esses times prometem grandes jogos e duelos insanos entre grandes jogadores. Vai ser gostoso de assistir o Brasileirão 2022. Meu nome é Henrique Almeida e nesse vídeo vou te mostrar como vai ser o super elenco dos grandes times do Brasil. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa o like. Flamengo. Não é novidade para ninguém que o Flamengo tem um super time com Diego Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Isla, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Andrés Pereira, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. A temporada 2021 foi cercada de grandes expectativas para o Flamengo em relação às grandes conquistas, mas o clube terminou a temporada com gostinho de frustração, com o segundo lugar na Libertadores e do Brasileirão, e positivo a conquista da Supercopa e o trio carioca. Mas para 2022 o Flamengo promete ser candidato a grandes títulos novamente. Para isso acontecer, a diretoria prioriza a contratação de um comandante. O nome da vez é Paulo Sousa. Depois de mais de uma semana em Portugal, Marcos Braz e Bruno Spindel encaminharam a contratação do treinador que estava na seleção polonesa. Após a chegada de um comandante, é que o Flamengo vai começar a planejar reforços para o seu plantel. Logo mais teremos um vídeo exclusivo sobre o Fla, então se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Corinthians. O Timão, no começo de 2021, foi colocado por diversos apresentadores e comentaristas candidato ao rebaixamento, mas em vez disso, começou a montar um super elenco e promete muito para 2022, com seu elenco com Cássio, João Vitor e Gil, Fagner, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, Roger Guedes, William e um camisa 9, que se especula nomes como Edson Cavani, Luiz Soares e Diego Costa. O Timão promete voltar com tudo na temporada 2022 e enlouquecer mais ainda o bando de louco. Na temporada 2021, o Timão não teve títulos, só conseguiu a classificação para a fase de grupo da Libertadores e ficou em quinto lugar no Brasileirão. Palmeiras. O Verdão foi o melhor time paulista na temporada 2021, campeão da Libertadores pelo segundo ano seguido, terceiro lugar no Brasileirão e vice-campeão do Paulistão. Esse time vem dando trabalho há alguns anos e sempre está brigando por títulos. E na temporada 2022 não vai ser diferente. Com a chegada de Leila Pereira à presidência, o Verdão deve fazer mudanças no elenco e contratar mais. Embora a estratégia continue sendo não investir em medalhões, alguns jogadores vão sair também, como já foram o caso de Jailson, William Bigode e Felipe Melo. As chegadas já começaram. Eduardo Atuesta, o meio-campista colombiano, assinou com o Palmeiras até o fim de 2026 e foi o primeiro reforço anunciado para a temporada que vem. Marcelo Lomba, o goleiro ex-internacional, assinou até o fim de 2022 e já foi confirmado pelo Verdão. Rafael Navarro, destaque do Botafogo na Série B, o centroavante assinou por 5 anos. Esse time vem com tudo para a próxima temporada, em busca de títulos e grandes conquistas. Atlético Mineiro. O Galo encerra 2021 com o título da Copa do Brasil e do Brasileirão, e com elenco garantido, ao menos em termos contratuais, para a próxima temporada. No planejamento da diretoria está a manutenção da base. Grandes investimentos só deverão ser realizados em caso de o Galo vender algum jogador, ou claro, em negócio de ocasiões como o atacante Douglas Costa, que tem futuro incerto no Grêmio. Também tem especulação de Di Maria. Já imaginou o Super Galo de 2021 campeão brasileiro? Com reforços como Di Maria, iria ser quase impossível segurar o Galo doido em busca de mais um título brasileiro ou até mesmo da Libertadores. Esses 4 times vão dar show em 2022. No Brasileirão com William, Gabigol, Renato Augusto, Hulk, Guilherme Arana, Michael e companhia, sem falar em quem pode chegar como Di Maria, Cavani e Soares. Vamos ter um Super Brasileirão para 2022. Para os amantes de futebol, vai ser um espetáculo assistir esses caras jogando. Uma bomba de emoções e sentimentos
ao torcer para esses times. Galera, tô começando agora, e é difícil para quem tá começando hoje. Os YouTubers grandes já tomaram espaço. Então, para mim que tô começando agora, contar com a sua inscrição vai me ajudar muito. Então, se você quiser me ajudar, se inscreva aqui para não perder mais nenhum vídeo.